I already love same-day delivery with Shipt, but it's so much better since I signed up for Target's Circle 360. Why? Because I no longer pay price markups from the majority of stores through Shipt. Only a handful of alcohol retailers and items don't count. That means no markups on groceries, pet food, even home goods and makeup. So to recap, I have more time to catch up on life while someone shops for me, and I spend less. It's a win-win. Order now at shipt.com/360. Terms apply. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança, em busca do santo grau de gestão. Sim, Selo anti-IA. Selo anti-IA. Anti-IA. A gente faz essas coisas aí pra provar que não é IA, né? Puta merda, que ponto que chegamos. O Wellington, sabe o que queria dizer? O episódio de hoje é um episódio que é uma das formações de futebol mais controversas. 3-4-3. Hã? Por quê? Por que é controversa, eu acho? Por quê? Porque eu não acho que exista um 3-4-3 puro. Eu acho que esses dois pontas ali, primeiro de tudo, é um 5-2-3 ou é um 5-4-1. Não é de verdade, entendeu? Porque eu acho que na hora que ele tá defendendo, os laterais descem junto com os três zagueiros. Então é 5. Vira uma linha de 5. É uma linha de 5. Na hora que eles estão atacando, os dois meias não fazem trabalho de meia, é volante, é dois volantes. Então aqueles dois meias vão pra frente. E eu não acho que os três são atacantes. Você fica dois pontas e um centroavante. Então, assim, eu acho também que força demais força demais os laterais. E se o lateral é lateral e o lança tá na frente, então por que você não fala que ele é lá na zaga? Fala que ele é no meio? Ele não é meia. Como é que ele vai ter uma área de campo em cima do outro? Aí ele é meia, ele desce tudo e sobe tudo, mas na hora de subir ele tem o ponta lá na frente dele lá, que é o ponto esquerdo, o ponto direito. Cara. Sobreposição de função. Então pra mim 3-4-3 não existe. Só existe aqui no episódio 343, 343. Gastamos esse tempo, sabe por quê? Pro seu coraçãozinho, o seu coraçãozinho que anda tão abalado de raiva, de ódio, de tristeza, ficar um pouquinho mais feliz antes de a gente entrar no tema sério do nosso episódio. Porque o nosso compromisso, o compromisso nosso do Liderai é com o seu desenvolvimento, mas também a gente quer que o seu coração fique leve e que você seja feliz, que você se sinta bem. Wellington. E o que nós vamos falar hoje? Um tema que vai também me deixar nervoso. Vai. Tô sentindo. Eu tô sentindo. Qual que é? Fala pra nós o nome. A gente vai falar sobre a revolução da geração Z na liderança, nos conceitos de liderança, no mercado de trabalho. Uma matéria, a gente pegou uma referência da Exame. A última vez a gente pegou uma da Forbes, o Albino pistolou, e agora a gente pegou uma da Exame aqui pra trazer. Tô aprendendo, já vi que não gosta da Forbes. Mas acho que não é a edição, eu acho que é o tema. Fica aí que... Tá bem legal. Eu, quando leio Revolução do Líder Z, a primeira coisa que eu fico pensando é o que esses caras fizeram de resultado para eles pleitearem qualquer coisa que tenha a palavra revolução. Essa é a primeira coisa que eu penso. Eu quero que você divague e fale aí sobre o conteúdo, mas é a primeira coisa que vem na minha cara. Porque assim, eu não vejo, Wellington, grandes resultados ocorrendo de produtividade, redução de custo, saúde ocupacional, estresse ou qualquer outra coisa que tenha reduzido que não seja por causa de tecnologia. Desculpa, todos os altos ganhos de produtividade que ocorreram nos últimos anos no mundo dos negócios é BPM, RPA, automação, ERPs, softwares, tecnologia como OCR, que fez as pessoas pararem de ficar digitando nota. Tirando isso, Wellington, e agora a IA, né, que traz, por exemplo, não é agora, mas já faz um tempo que IA é utilizado, por exemplo, em câmeras para fazer identificação utilizando conhecimento facial, né? Deep Learning, né, de objetos e tudo. Então, assim, eu acho que tecnologia veio e sanou. Agora, eu queria ver o que é esse resultado que esses caras estão fazendo pra eles revolucionarem. Ou você vai vir falar pra mim assim,
nossa, Albino, você como pai revolucionou a educação do seu filho porque você não espancou teus filhos igual você foi espancado quando você era criança. Não que eu tenha sido, né? Nossa, Tô dando um exemplo aqui. Que revolução, né? Mas é revolução? Isso é revolução? Mas não sei, não quero criticar, porque eu também faço parte disso, né? Não quero dar tiro em mim mesmo, mas assim, pra usar o termo revolução, eu tenho visto muito papo de abraçar árvore. Eu tenho visto muita informação chiclete aí sendo revendida com outras caras. A mesma coisa. Os caras pegam o feedback e chamam de feed forward e chamam de feedback 360, feedback 180, feedback 270, feedback... E é a mesma coisa. E daí os caras estão falando que estão revolucionando alguma coisa. Você pega... Eu tenho um livro ali na minha biblioteca ali do Fayol, eu acho que foi... Não sei se foi em 1600 que esse cara escreveu esse negócio, não sei que ano que foi, mas é antigo pra cacete, né? Não é 1600 não, com certeza não é. Mas assim, é antigo pra caramba. E o que o Fayol escreveu ainda tá valendo e muita gente não consegue fazer. Vou revolucionar? Não sei, tipo... Eu me desculpa, me ajuda a entender. Aqui tá com uma... Os pontos que eles trouxeram aqui são... É quase que colocando numa... Ele tá em tópico aqui, mas é quase como se fosse colocar uma tabela da maneira que os millennials e a geração Y faziam gestão versus o que teoricamente a geração Z faz gestão. Só um detalhe, tá? A geração Z tá começando a chegar agora em cargo de gestão. Então, os caras estão com seus 28, com seus 27, 28 anos aí. Então, ainda não deu tempo de amadurecer o suficiente para você poder falar que esses caras estão revolucionando a maneira de trabalhar, né? Dito isso, o primeiro ponto que é colocado aqui, ele quase que coloca uma barra, pra você estar me olhando aqui, coloca uma barra no meio do caminho. Eles falam o seguinte, que a liderança dessa geração atual é autêntica e transparente. Abre aspas, tá? Ó, não ria. Abre aspas. Diferentemente das gerações anteriores, a geração Z valoriza que líderes sejam autênticos e vulneráveis. Eles preferem líderes que admitam erros, compartilhem suas jornadas e sejam acessíveis. Essa abordagem não apenas humaniza a liderança, mas também constrói confiança em um ambiente onde a transparência é cada vez mais exigida. Deixa eu fazer um comentário rapidinho aqui. Isso aqui, não sei qual é a tua opinião, tá, Albino, mas autenticidade, transparência são pilares da liderança desde que o mundo é mundo. Claro. Então não é algo que é a geração Z que faz, cara, por favor, né, cara? Por favor. Então, aí tem até um exemplo aqui que o pessoal colocou, a Jacinda Ardern, que é a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, tornou-se um exemplo de liderança autêntica ao equilibrar a firmeza nas decisões com empatia e transparência no momento de crise. Cara, assim, é o mínimo, entendeu? É o mínimo. Que raio de líder que você tem, o que de gestor que você tem que nunca fez isso? O problema não é da geração, cara, o problema é de conceito, entendeu? É de formação do líder. A gente sabe que existe uma dificuldade de capacitar a liderança hoje não é porque a geração Z que chegou agora e tá começando a fazer algo nesse sentido, é que isso já não é algo que a gente sabia desde o início, entendeu? Mas enfim, a gente vai passar pelos tópicos aqui, mas... Quando eles falam de transparência, eu não sei se eles estão realmente entendendo o que significa essa palavra. Porque o meu primeiro emprego, que foi com o seu Pinila, ele é talvez o gestor mais transparente que eu já trabalhei até hoje. E foi traumático. E é traumático isso. É traumático. As pessoas sabem o que isso significa? Trabalhar com uma pessoa que só fala a verdade o tempo todo. Uma pessoa que você deseja, uma pessoa cara. Que Be não careful tem, what you wish for. uma pessoa que não tem trava nenhuma, que fala tudo na sua cara. Pra mim, isso é transparência. Será que eles estão entendendo o que isso significa? Não sei se eles sabem o que isso significa. E qual que é a outra parte que você falou? Fora a transparência, o que você tinha dito? Que até me perdi. Autenticidade e vulnerabilidade. Vulnerabilidade, é isso que eu queria falar. Eu acho, no meu ponto de vista, que isso só é pra alimentar um fetiche anti-hierarquia. Porque é uma característica das gerações, a cada vez mais, não respeitar a hierarquia. E quando você vê o teu chefe, quando você vê uma lenda sangrar, como que o Batman falou pro Super-Homem, né? Você sangra, né? Então, quando você vê uma lenda sangrar, você torna ela mais humana, ela mais próxima do teu andar, né, do andar aqui, do step que você tá, da escada, e isso diminui ela. Pra você, como você não consegue crescer, você diminui o outro.
Então, pra mim, claro, eu já tenho outros materiais que a gente já falou aqui sobre essa importância de você também ser transparente das suas fraquezas com o pessoal e aceitá-las. Eu acho que esse é um ponto bem maneiro de você chegar e falar, galera, eu sou ruim nisso, eu não consigo fazer isso, mas você é bom, pá. Só que você tem que reforçar o outro lado, porque as pessoas elas vão querer ouvir isso e dizer assim, o cara é um trouxa, então tá fácil passar ele, tá fácil engolir ele. Tem gente que pensa mal. Me desculpa, ninguém gosta de ter um líder banana. Ninguém quer trabalhar com um cara frouxo, né? Porra, eu vou mostrar a vulnerabilidade técnica. Galera, eu não sei resolver isso. Qual de vocês é o cara que vai fazer acontecer? Eu não tenho que ser o Superman. Eu não tenho que falar assim, nossa, o Albino é o top das galáxias em tudo que ele faz. Não, que isso? A minha função é liderar vocês que são os melhores, né? Eu quero que vocês sejam os melhores, porque se eu tiver uma equipe com os melhores, eu vou ter os melhores resultados. Óbvio. Mas assim, é vulnerabilidade e dizer assim, galera, transparência e vulnerabilidade, e chegar e falar assim, é papo reto, é verdade, eu não tenho que ficar fazendo milindres aqui com vocês. Então, tá muito enrustido com verdade, e são verdades que doem às vezes. Cara, teu material ficou campeiro. Isso aqui, tipo, parece que foi o CTG que montou esse slide. Porra, que foda o cara falar isso, mas isso aqui queria que eu falasse o quê? E é que o slide e tal, se a gente pudesse... Não, vamos falar a verdade pra você, cara, né? E vulnerabilidade, o dia que eu cheguei, chamei todo mundo e falei assim, galera, é o seguinte, eu não sei resolver esse negócio, os caras pediram pra gente levantar todas essas informações, é impossível, se eu pedir pra vocês até o final do dia não vão conseguir, então eu tô dividindo o meu desespero com vocês pra ver se vocês, junto comigo, acham uma solução. Opa, legal? Agora, fraqueza de falar assim, galera, não dá certo, eu não consigo... E acho que eu vou desistir. Os caras vão assim, se o capitão tá desistindo, vamos pular do barco agora. O capitão é o último que pula. Então assim, eu acho que a gente andou durante um tempo como sociedade namorando e se seduzindo com o combate das virtudes. Esses dias eu vi, não sei onde que eu vi sobre a beleza de a gente cultivar as virtudes. Tem uma pessoa muito amiga minha que um dia chegou pra mim e no momento que eu tava assim meio desabafando com ela, assim, ela pegou na minha mão, pegou e falou assim, quem disse que você tem que ser sempre forte? Eu olhei assim e falei assim, mas eu tenho que ser, né? Tipo, quem disse que você tem que sempre estar certo? As pessoas também erram. Eu falei assim, legal, confortante pra mim, mas assim, eu não vou aceitar isso. O contrário disso é assim, não, tá bem, então vamos errar. Não, tudo bem, eu sou fraco mesmo. Eu acho que a humildade de saber em que andar você tá, mas a paixão necessária para não desistir e continuar crescendo. Porra! Você acha que o Jeff Bezos se reúne com os caras lá e chora lá na frente deles lá e fala que não sabe como que ele vai bater o recorde de faturamento? Ninguém gosta de chefe banana não, meu amigo. E na minha carreira eu já dei bananada dessa aí, eu sei. Eu tô falando com propriedade aqui. Eu tava na SIG, cheguei um dia e falei pros caras assim, galera, eu não sei mais o que fazer. O bicho tá pegando. Eu não sei. Não sei pra que rumo nós vamos. O que aconteceu? Eu perdi os 3. A gente aprende, Wellington. Claro. Eu perdi os 3 caras geniais, perdi os 3. Quem que é a culpa? Minha? Vai lá, mostra a tua fragilidade. É que, sei lá, Wellington, eu acho que o pessoal pega esse negócio, assim, era... uns baby boomers, os X aí, que eram mentirosos, que, tipo, escondiam o sol com a peneira, não passava a temperatura da situação. Eu acho que nesse aspecto de transparência é importante você ser 100% verdadeiro com os caras. Galera, o bicho tá pegando isso. E a parte de você chegar e falar da vulnerabilidade é de você ser humilde de reconhecer problemas. Agora, de ficar, tipo, se chorando, se reclamando, se fazendo de coitadinho, de você chegar aí e falar assim, galera, eu não sei pra onde ir. Ninguém segue Capitão Cego, não. Eu, pelo menos, eu não gosto de ter chefe bundão em cima de mim, não. Já tive, viu? Já tive, cara. Uns até que você não conheceu aí. Esse dia eu tava no carro falando com a Kelly falou assim, meu Deus, como que esse homem foi teu chefe? Eu falei assim, pois é, cara. Sim. Como é que pode? Até minha esposa que não convivia com o cara, via que o cara era um pamonha. Eu não quero ser esse pamonha, velho. Tem que tomar cuidado pra gente usar as palavras da maneira mais adequada, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente pode, de certa forma, associar a uma humildade, mas não confundir com fraqueza. Exato. Então, o cuidado que a gente precisa ter é justamente de garantir que a gente está próximo das pessoas certas e quando chegar o momento de identificar que eu preciso de ajuda, a forma que a gente vai comunicar isso também precisa ser pensada
pra você não passar uma mensagem pior do que de fato ela é. Você usou a palavra correta agora, é ajuda, Wellington. A gente tem que pedir ajuda pra equipe. É isso, entendeu? Porque a gente não faz nada sozinho mesmo. Até porque se fosse assim, não seria líder. A gente ia estar operando junto com... Ia estar no operacional, 100% operacional junto com a equipe. Mas a gente precisa, acima de tudo, mostrar força. Nós temos que ser o porto seguro da equipe. Não dá pra você ter uma pessoa que é fraca na gestão. Senão, você... Olha, faça um exercício, você que não deu like, você que não tá seguindo ainda, ó, você aproveita, cara, e deixa o like aqui. Mas, ó, você não quer olhar pro lado e falar, e ser a pessoa que o pessoal vai estar falando, nossa, mas esse cara aí é um banana, cara, esse aí qualquer coisa que fale aí o cara vai aceitar, entendeu? E quantas pessoas você conhece, gestores que estão na tua empresa que você conhece, inclusive você já fez esse comentário, né? Do cara que fala, mas esse cara é a equipe dele, porra, não respeita, não sei o que. Cara, você tem que garantir que você se dá ao respeito e consegue garantir com que isso aconteça. Isso não tá falando de você ser truculento. A gente não tá falando sobre você ser mal educado. Nem arrogante. A gente tá falando, nem arrogante. A gente tá falando de você ter uma posição firme. Pedir ajuda é diferente de você ser uma pessoa fraca. Exato. Porque ajuda a gente precisa todo dia pra resolver os problemas, porque ninguém resolve sozinho. Então a gente precisa tomar muito cuidado pra não fazer com que esse tipo de situação venha expor uma outra coisa que de fato não é verdade. Até porque problema a gente tem o tempo inteiro. A gente vai toda hora a gente tá cercado por todos os lados, né? Que nem a gente falou no outro episódio. O tempo inteiro a gente vai estar assim. Agora a questão é o quanto que você vai acusar um golpe, né? E isso a gente não pode deixar. Mas enfim. O outro ponto que entra já no que você já tinha falado, em negrito, inclusive tá aqui, que para essa geração a colaboração tá acima da hierarquia. Abre aspas. Vou até colocar uma animação aqui, ó. Para a geração Z, liderança não é sobre títulos ou cadeiras no topo da hierarquia. Eles veem o líder como parte ativa do time, alguém que facilita a colaboração, dá espaço para novas ideias e valoriza a diversidade de perspectivas. E vou falar a última parte que é a que me dói mais aqui. Empresas que adotam estruturas organizacionais horizontais com práticas ágeis tendem a atrair e reter mais talentos da geração Z que valorizam a ideia de liderar juntos. Aí a pergunta é, dá resultado? Se der resultado, faça sua praia de nudismo corporativa aí. Pra mim é uma praia de nudismo isso. O que é praia de nudismo? As pessoas podem até gostar da ideia, mas dificilmente tem coragem de ir, não é verdade? É legal falar dos outros. Olha lá, fulano lá, tá lá, olhar de fora. Pelado. Olhar de fora, olha os pelados lá. Agora vai você lá. É igual essa história aí. É legal. Dá resultado? Se der resultado, faça. Né? Acho difícil. Porque que acontece? Se você for lá na teoria básica da liderança, o modelo de gestão democrático, ele serve para você fazer team buildings ali de emoções, mas ele é o que dá menos resultado. É provado por A mais B. E a gente não tá falando para você não ser democrático, tá falando que você tem que ser democrático nos momentos que você pode ser, mas hierarquia é para ser respeitada. Você sabe que uma coisa que agora nessa empresa que eu trabalho, eu demorei pra aceitar, o pessoal me chama muito de chefe, usa esse nome, ô chefe. E eu sempre achava isso assim meio estranho no começo. Eu falei assim, caraca, né, eu não quero que eles sintam que eu quero ter um status de me chamarem desse jeito. Mas eu sentia que aquilo era com carinho, eu sentia que aquilo era com um carinho com dose de respeito, sabe? E daí eu aceitei quando, não sei, eu tava assistindo aqui o Masterchef com o pessoal, e o pessoal falou, chefe. Eu falei assim, caraca, né, cara, eu quero ser um jacan no mundo corporativo, eu quero que as pessoas, tipo, me respeitem, que as pessoas falem assim, pô, que legal o jacan, porque as pessoas chamam o jacan, como que faz pato? Pato você faz assim, põe a manteiga, e faz assim, blá. Nossa, ele parece que dança com as colheres, né? Eu quero ser assim no mundo corporativo, eu quero que as pessoas cheguem pra mim, ô, Binão, nós estamos com esse problema aqui, cara, não conseguimos resolver esse Kaizen, pera um pouco, foi uma manteiga, eu quero ser esse cara. Né? Não por uma questão de ego, claro que pode ser que seja um risco pra isso, claro, mas assim, que as pessoas possam ver em mim um cara que eu tô aqui pra ajudar elas. Referência, né? Porque assim, eu quero ter um cara pra me ajudar, eu quero ter um cara pra eu chegar lá, bater na porta e falar assim, me ajuda. O cara, fica tranquilo, pá. Porra, quem que não quer? E esse negócio de todo mundo junto, desculpa, cara, se eu sou coordenador e tu é analista, eu fiz uma carreira que tu não fez ainda.
Eu vou dizer que quando eu ouço esse negócio de liderar juntos, tem uma coisa que eu vou lembrar do... Eu vou falar a primeira vez que eu ouvi isso na minha carreira foi com o meu gestor Alexandre Ribas, que hoje ele é CEO da Falcone, ele era meu gestor na época que eu trabalhava lá, e ele falou o seguinte, de maneira muito singela, ele falou: Wellington, responsabilidade não se delega. Exatamente. Falava, cara, quem que vai assumir a bronca a hora que der problema? Isso mesmo. Aí vai ser dividido? Porque aí, cara, isso não tem dono. Filho feio não tem dono. É isso aí. Então, quando eu vejo que esse negócio de liderar juntos, tudo funciona quando as coisas estão bem. Entendeu? E a gente, aquela história do mar calmo não faz bom marinheiro, você percebe o quanto que o time é unido, o quanto que a equipe é boa, o quanto que o líder é bom, é no caos. Como que você prova que um processo funciona, Albino? A hora que você estressa. Claro. Você coloca o processo sob estresse. É. Você coloca... Cara, você testa, por exemplo, quando você vai chegar no restaurante. Como que você sabe que aquele restaurante vai dar conta? A hora quando ele tá do cheio. pico. Ele tá cheio, cara. Ali que você vê que o negócio de fato funciona. E se a comida é boa. Porque aí você percebe. Agora, a questão é que se a tua estrutura não tá preparada por um momento de caos, de dificuldade mesmo, de pressão, e que é onde de fato as lideranças se destacam, que é o cara que vai receber o rojão ali e vai ter que absorver aquilo. É ele quem absorve, é ele quem vai passar as demandas ou as dores ou as reclamações ou as pancadas aí filtradas pro time. E nessa hora, a hora que der o BO, você não vai pegar teu time inteiro e levar pra sala de diretoria pra poder apanhar junto. É só entendeu? você. Vai você. É do teu lombo que vai arder depois. Então, ou é todo mundo junto de verdade, ou não é. Que não existe isso, né? Isso não existe. É igual trabalho de faculdade. Quem que fez? Nós 5. Não. Não é. Não é verdade. Então, assim, um fez, o resto pôs o nome. Eu penso assim, se tem gestor que gosta disso que ouviu, é porque o cara não tem capacidade de aguentar o tranco. Aí o cara quer dividir o fardo com os outros. Se o Frodo não dividiu o anel, o fardo do anel com o Sam, por que você vai dividir? E o cara que é do staff que gostou de ouvir isso é porque ele tá querendo talaricar e furar o olho do chefe, quer ficar no lugar do chefe. Não vem com papo não. Próximo. O outro ponto aqui é o propósito no centro da liderança. A geração Z busca líderes que conectem seu trabalho a um propósito maior. Eles querem saber como suas ações impactam o mundo e esperam que seus líderes tenham um olhar estratégico, mas também ético. Tudo bem. É legal isso. Isso é diferente. Beleza. Isso realmente é bom. Até porque, assim, e não é porque eu acho que isso traz benefício, é só porque as novas gerações precisam mais disso do que as outras. As outras, elas acreditavam no trabalho pelo trabalho e agora as pessoas precisam entender que aquele refrigerante respeita o meio ambiente e que aquilo ali não é uma bebida, é um refresco. Ele é uma salva-vidas, sei lá. Então, assim, quando eles entendem que faz parte de uma coisa maior, eles dão mais valor. Eu já ouvi esses dias, não sei se foi até o Aldeildo, quem que foi que falou que chama isso aí como uma parte do salário, sabia? Não sabia não. Sim, porque tem gente que abre mão de ganhar mais pra ir ganhar menos se tiver uma empresa que tá ligada mais ao propósito. Então faz parte do pagamento. É um pagamento... Puta, agora eu não lembro o termo que ele usou, se era um pagamento... que fora a remuneração de dinheiro, ele teria uma remuneração isso aí, sabe? Tipo, vamos dizer assim, uma remuneração de propósito. Então, assim, se o cara recebe uma parte no propósito, ele não precisa receber tanto em dinheiro. Eu prefiro grana. Próximo, porque propósito não me leva pra Disney, Wellington. Não leva, nunca levou. Eu acho que, assim, a gente é uma coisa que não tem a ver só com... claro, com a geração, mas eu queria relembrar todo mundo que isso é uma característica de gente mais imatura. Porque cada ano que passo... Eu amo a empresa que eu trabalho, tu percebe isso, você sabe que eu gosto, que eu me sinto muito feliz onde eu trabalho hoje em dia. Até minha família aqui fala assim, você tem que se aposentar lá, pai, você é apaixonado pela marca, você só fala bem, você sempre tá bem. Hã? Calma, né, jovem, menos, né? Não, mas no sentido de parar pra... É porque... A gente tá falando de quantos anos vai ter pra aposentar? 15 ainda? Mas eu topo. Eu ficaria, eu gosto da empresa. Gostei de ficar aqui, gosto da empresa. Mas assim,
O que eu penso? A cada dia que passa, a minha maturidade traz pra mim que, assim, Wellington, é só negócios. É isso. Não tem emoção. Por isso que eu falei o Calma emoção. Jovem aqui, porque não é assim, entendeu? Não Mas é, se a empresa não quiser, eu quero. Se a empresa quiser, a gente continua. Isso. Então, assim, é só porque a cada ano que passa, eu fico menos ligado a toda essa história aí do propósito. Claro que é importante pra mim, mas os meus propósitos pessoais não estão muito dependendo de onde eu trabalho. Eu que tenho que construir eles por si próprio, em qualquer lugar que eu esteja, eu tenho que defendê-los, né? E isso daí não enche o bolso de ninguém não, cara. O cara tem que ser mais profissional. Eles pagam pela minha hora, em troca eu faço tal coisa, em troca eu venho dinheiro, eu visto a camisa, me sinto dono, etc, tal, mas assim, é por dinheiro, acabou, não tem conversa. Mas Quem trabalha? Quem trabalha de graça? Quem trabalha de graça? O princípio do trabalho é esse, a gente trabalha pra ganhar dinheiro, claro, e obviamente que a gente quer sempre estar num lugar legal, num lugar que a gente gosta, num lugar que a gente se identifica, que de fato o trabalho não seja um martírio, né? Mas no fim do dia, o que vale é a nossa relação profissional, né? E faz parte, né? E tem outro, uma vez um molecão lá saiu da Votorantim e falou pra mim, Albino, aqui eu tô indo pra uma empresa, eu sou movido mais por propósito e tal, é por isso que eu tô saindo. Eu falei, qual empresa que tu tá indo? Tô indo pra Exxon. Eu falei assim, mas... Que propósito é esse? Que propósito é esse? É porque eu... SG, tá ligado? Não, ele teve coragem de dizer que ele achava que trabalhar numa empresa que tem conexão com mineração que aquilo não tinha um apelo legal pra ele. Eu falei, petróleo tem? Petróleo tem, né? Perfura. Demagogo, cara. Demagogo. Isso é outra característica dessa geração aí. É que eles só fizeram do bom aqui. Um dia a gente fazer do ruim aqui. Próximo, velho. O próximo, uso inteligente da tecnologia. Como nativos digitais, os líderes da geração Z trazem um domínio natural da tecnologia, usando ferramentas para otimizar processos, aumentar a produtividade e promover maior transparência. Concordo em partes. Concordo. No início, nativo digital, eles são mesmo. Nasceram com isso, né? Agora, se estão transformando isso em produtividade, aí é outra história. É esse o ponto que eu ia falar. Aí não vem com esse papo, não. Você tá querendo fazer bonito, mas não tá fazendo produtividade, não. Sabe por quê? Eu vou te dizer, isso é estilo e vontade. Uma galera dessa geração, agora que começa a ter contato comigo, fala assim, Albino, então eu mandei pra você o material pra você analisar. Eu falei, mandou onde? Não recebi teu e-mail? Mandei no Teams. Eu falei, Teams não é pra isso, amigo. Mas por que não? Lá tem opção. Eu falei assim, eu não aceito. Aí uma vez eu fui explicar pro cara, Teams, eu quero achar os anexos, eu não acho. Se um dia você falou pra mim e eu quero ver de volta, eu não consigo encontrar rápido. Então assim, cara... mas é só você fazer assim. Cara, deixa eu te explicar. E-mail é pra você documentar, né? Documentar e combinar o que aconteceu. Teams é comunicação. Tu quer conversar comigo? Rápido. Vamos bater, vamos resolver. Você abre o Teams, você projeta na tela, tal. E se a gente fechar aquele assunto, eu vou pedir pra você assim, me manda um e-mail. Porque vai ficar registrado aquela nossa conversa. E-mail é pra isso. Só que eles confundem, tá? Eu não tenho paciência. Vamos pelo Slack. Tinha um professor que a gente contratou pra fazer o serviço e ele falava todo dia comigo por WhatsApp. Eu falei pra ele assim, eu não trabalho por WhatsApp. Meu trabalho não é por WhatsApp. Você quer falar comigo? Você me liga, a gente conversa, pontual. Agora ele queria documentar. Bom, pessoal, então, de acordo com o que estamos falando aqui, estão todos de acordo? Poderiam todos dar de acordo? Eu falei assim, agora todo mundo vai apitar esse celular aqui? Meu celular vai ter que tirar 10 vezes do bolso aqui porque você quer fazer de acordo aqui via WhatsApp? É por e-mail que isso é feito. Nossa, como ele é retrógrado. Foda-se. Próximo, Wellington. Gente chata do caralho. Não tem... Quem foi o ganho de produtividade, Wellington? Das pessoas dar de acordo no WhatsApp e dar por e-mail. Qual que é a diferença? Cara, a diferença é que ninguém nunca mais acha, cara, o negócio. Ninguém nunca mais acha, fica pitando a porra do celular, todo mundo para de trabalhar pra ficar olhando a porra do celular vibrar. Vai pra merda. Pra merda, os caras querem usar a tecnologia por usar, nem sabem. Vocês não sabem o que é tecnologia. Eu instalei um modem 28.000 kbps em 1993, não tinha nem internet nessa porra desse país aqui. Como é que funcionava? A porra do modem tava instalado e não tinha ninguém Como é que funcionava? Não tinha ninguém conectar, meu amigo. Eu discava por casa dos meus amigos pra ouvir a voz dele dentro da speaker do computador e eu não conseguia nem falar, não tinha nem microfone. Vocês não sabem o que é tecnologia, vocês são uns tontos. Foco em diversidade e inclusão. A geração Z não apenas apoia, mas exige que diversidade e inclusão sejam prioridades na liderança. Eles acreditam que ambientes diversos impulsionam a inovação e criam culturas organizacionais mais fortes. Olha, eu vou falar que
Primeiro que geração não tem que exigir nada, tá? Você é empregado, entendeu? Então, Isso. enquanto você não tiver o teu espaço, não tiver a tua empresa onde você apite. dá o comando, você não tem que exigir nada, tá? Correto. Ambientes diversos impulsionam a inovação e criam culturas mais fortes, tá? Beleza. O que é o ambiente diverso? É você ter um japonês, um preto, um azul, um rosa, representante um de amarelo. cada etnia ou de cada uma das bandeiras do LGBTQIA+. Então, É isso? assim, se isso for inovação, não é verdade. Agora, o ambiente diverso, né? Isso não é verdade. Quando a gente tá falando de diversidade, nós estamos falando sobre diversidade de conhecimento, diversidade de comportamento, diversidade de estilos e experiência. Se eventualmente, eu tenho uma pessoa que é gay, um cara que é preto, um cara que é japonês, um cara branco, ruim, irrelevante pra nós. O importante é que ele seja competente, ponto. A questão não é a cor da pele, não é a etnia, a opção sexual, não é nada. A grande questão é o quanto que a gente consegue garantir que dentro do time a gente tenha essa diversidade que é em prol da nossa produtividade, em prol do nosso resultado. Porque realmente, se você tem um time que todo mundo pensa igual, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa diferente na hora de resolver um problema. Mas não queimando o teu raciocínio, porque eu quero que você termine. Mas veja só, é certo tudo isso que você falou, não vou ficar repetindo, porque eu concordo 100% com o que você falou. Pensamos igual, ipsis literis. Mas aí eu te digo, tem área, se você tem uma área de auditoria interna dentro de uma empresa, você quer pensamento diverso? Não, cara, tem que... Todo mundo no mesmo perfil, É uníssono. Ali todo mundo no mesmo perfil. Eu não quero ter 10 auditor interno, um deles é flexível. É porque eu penso diferente. Não pode. Não, tchau. Não pode. Demissão. Eu quero todo mundo no mesmo perfil. Então tem áreas da empresa... é que eu quero diversidade pra ter criatividade, pensar diferente fora da caixa. Nessa área você quer isso? No contas a pagar você quer isso? Não precisa. No contas a pagar você quer? No contas a pagar você quer? No tributário, tu quer? Tem bastante criatividade no tributário. Regulatório, tá vendo? Isso. Na Jurídico, contabilidade. Vamos lá, bastante criatividade? Só se você trabalhar na JBS. Contabilidade criativa. Só se trabalhar na JBS, né? Eu acho o seguinte, Wellington. Existe um vácuo muito grande, ético e moral. E nesse vácuo, as pessoas colocaram qualquer coisa. E daí elas defendem coisas como ser pai de pet, bebê reborn, etc. Pra preencher isso, pra parecer ser descolado na frente dos outros. É minha opinião. Eu acho que o maior respeito que você pode dar pra um profissional é julgar ele só pelo desempenho dele. Esse é o maior respeito dele. E eu tô falando aqui, Albino, um cara que já tive equipe com 50% de pessoas que eram homossexuais. Homens e mulheres. O Albino. Que hoje tem uma equipe que majoritariamente é de mulher. O Albino. Que tá falando isso e tem isso de resultado. E eu já vi muita gente que banca de bom moço, fica falando essas coisas aqui dessa agenda woke aí, sabe, o eludelo certinho. E na hora do vamos ver, a equipe dele só tem cara loirinho, só heterotop no time. Só heterotop. Então, assim, desculpa, cara, é resultado. E eu vou te falar, Wellington, a minha equipe que só tem mulher, só tem gente boa. Todo mundo ali é entregador de demanda, Wellington. Arrebenta de trabalhar. Na minha equipe, que só tinha metade lá, 50% eram de homossexuais, lufas o que eles queriam fazer da vida deles. Os caras eram bom pra cacete, Wellington. E as gurias não são boas porque são gurias, e os caras não são bons. E os caras não eram bons porque eles eram homossexuais, é porque eles eram bons profissionais. Não é isso. É que existe, Wellington, aqui uma teoria, que é uma teoria de engenharia social, que se a gente não forçar esses perfis dentro dos ambientes reclusos e fechados, eles nunca vão ser abertos. Então, numa equipe que só tem gente branca, se você não contratar um cara afrodescendente, dificilmente, naturalmente, por um viés inconsciente, você vai contratar. Mas aí eles estão supondo isso. E um dia, quando eu tava lá trabalhando numa empresa, eu falei assim, porque... Inclusive uma pessoa que eu gosto muito, também que era da minha equipe, falando que eu era racista inconsciente, porque eu não tinha nenhum negro na equipe. Eu falei assim, engraçado, eu tenho metade da minha equipe homossexual, só que como eu não tenho um negro, então eu sou racista. Entendi. Tá bom. Aí você tá falando que, não, você não é, mas você tem um viés inconsciente, porque olha aqui tá o resultado, tua equipe só tem gente branca. Eu falei, legal. Faz o seguinte, se eu
Se isso é verdade, pede lá pro RH as últimas 5 vagas que eu contratei, quantos candidatos afro eles me trouxeram. Hã? Deu um passo atrás, né? Aí eu vou te dizer, sou eu, Wellington? Ou foi a própria triagem que não me trouxe o cara? Como que eu posso contratar alguém que não estava no pleito? E quem que não colocou no pleito? Uma parte é o recrutador, a outra parte é os caras não se candidatar, a outra parte é a gente estar no sul e aí o perfil é diferente. Eu tenho equipe em Manaus, a equipe é diferente da equipe de Joinville, e não porque eu decidi ser racista em Joinville e em Manaus eu não sou, é porque também existem questões regionais e locais. Então assim, eu acho assim, é muita maldade você querer, porque esse pessoal, eles gostam de julgar muito as pessoas e forçar na cabeça deles, forçar na cabeça de todo mundo, uma cartilha. Eles querem a força pra se colocar na cabeça das pessoas. Eu, graças a Deus, eu sou grato a Deus por eu trabalhar numa empresa que pensa da mesma forma que eu penso, no sentido de que a meritocracia em primeiro lugar. Amém, Deus. Porque antes eu já trabalhei numa empresa que me colocaram nessa situação de tá aqui tua meta, você vai ter que contratar essas pessoas, independente se ela é boa ou ruim. Eu falei, na hora que vinha cota. E na hora que vier a cobrança, como que vai ser? Você se vira. Eu falei, então beleza, eu tô fora. Eu saí de uma empresa por causa disso. E graças a Deus tô numa empresa hoje que não tem... Olha que demagogia pura que é esses caras da outra empresa. A empresa que eu tô não tem nada disso forçado. E nem por isso não tem pessoas de várias raças, de várias orientações sexuais. Sabia, Wellington? E outra coisa, hoje em dia, na empresa que eu trabalho, os 2 mais altos cargos da empresa, logo depois do dono, são 2 mulheres. E lá na outra empresa lá... Naturalmente, né? E lá na outra empresa lá que eu tava, eles queriam fazer cota e todas essas coisas no staff, mas o membro diretoria só tinha os heterotop, que nem você falou aí. Só tinha os caras branquinho, gordinho, homem, hétero e etc. Por que eles não fazem lá na cúpula deles? No olho dos outros é fresco, né? Vai lá na Faria Lima lá, pega lá o board e faz no board. Faz no conselho. Porque são uns demagogos. É isso que são. Gostam de falar da boca pra fora uma coisa, mas não praticam, não fazem. Essa é a verdade. E isso aí eu concordo. Essa geração veio pra tirar essas coisas, porque o preconceito, essas outras coisas eram muito latentes nas outras gerações. Essa geração veio pra passar o rodo em cima disso. Eu converso muito, por exemplo, com meus filhos. E eles têm uma visão tão legal sobre isso, eles falam assim, tanto faz pra mim. Se a pessoa é branca, preta, japonesa, amarela, roxa, pra mim tanto faz. Tanto faz se o cara é gay, se o cara não é gay, se é lésbica, se é simpatizante, pra mim tanto faz. Eles não ligam. Eu acho que esse é o verdadeiro caminho de igualdade, é quando isso não importa pra você. Tem uma frase do Morgan Freeman que ele comenta, cara, como que acaba com o racismo, para de falar dele. Pra você não precisa se dirigir a mim falando, o Morgan Freeman, aquele preto. Ou quando ninguém fala assim, esse aqui é o Brad Pitt, aquele branco. Não, cara, entendeu? Então, a questão é que quanto mais... É claro, eu acho que não é questão de a gente deixar de falar, porque é importante que... Tem que falar, né? Que o assunto apareça. Ele tem que aparecer. Mas a questão é o quanto e em que momento, né? Porque às vezes se ele aparecer quase como algo forçado. E isso não só de racismo, né? Mas como qualquer tipo de preconceito. Quando isso começa a virar uma âncora ou uma alavanca para aproveitadores que acabam inclusive diminuindo o poder da causa quando você começa a colocar tanta energia em cima disso. Vira um desserviço. Você basicamente vira um desserviço, né? É isso. Você basicamente tá tirando todo o apelo que aquela causa tem. Porque é diferente quando você vê um escândalo, cara. Um negócio que é nitidamente preconceituoso. Outra coisa é quando você começa a ver sindicato pra isso, entendeu? Ou quando você começa a ver cota dentro das empresas pra isso. E seja cota em universidade, não importa, mas a questão é que a gente sabe que existe uma questão social antiga dentro do país, especialmente no Brasil em relação à parte mais racista, porque no Brasil existe um racismo velado mesmo, né? Aqui é algo que realmente é muito, muito intenso, diferente de como foi nos Estados Unidos, que lá era explícito. Lá é guerra mesmo, né? Agora, aqui sempre foi um negócio, não, aqui não tem nada disso, mas quantas famílias a gente conhece que eram super racistas dentro da minha própria família. Então, do lado da minha mãe é totalmente negro, do meu pai é totalmente branco, e dentro das famílias era um negócio muito difícil, entendeu? De lidar. Então a gente sabe como que as coisas são. Agora, se a gente colocar muita energia em cima desse tópico, parece que a gente só vai falar disso o tempo inteiro. E quanto mais a gente fala,
com menos ação. Por exemplo, criança tem esse negócio. Eu, quando era criança, pra mim, eu já não percebia quando eu era criança. Quando eu fiquei mais adulto, eu percebi. Aí ali eu começava a sentir mais. Mas quando eu era criança, eu tava só convivendo com as pessoas que estavam ali, entendeu? E era um negócio natural, né? Mas enfim, não vou ficar devagando muito sobre isso, mas tem só um tempo aqui pra poder fechar. Recados finais? Mais um resumo. Então vai ser no próximo bloco. Boa. Recados finais, Wellington? Só pra poder fechar com o último tópico que tá aqui, mas aí já não é mais nenhum, é só um tópico de resumo. O fechamento aqui da matéria fala o seguinte, abre aspas, a geração Z está transformando a liderança ao combinar em autenticidade, propósito e tecnologia. Essa abordagem não apenas desafia modelos tradicionais, mas também posiciona as empresas para um futuro mais colaborativo, inovador e inclusivo. Para poder fechar aí aqui dá já meus 10 centavos aqui para esse ponto. Eu não acho que a geração Z está transformando nada, tá? Desculpa, né, pra quem... Eles são mais passageiros desse negócio que outra coisa, não, Wellington? E até porque nós estamos em cargo de liderança hoje e a gente não vê mudança nenhuma nesse ponto sendo impulsionado. E nem sendo por eles, né? Assim, mudança a gente vê, tá? Mas não é por conta deles. A gente vê mudanças porque as empresas precisam evoluir. Claro. Naturalmente, mas não é algo que é nitidamente geracional. Se fosse para fazer um último ponto aqui, eu acredito que a grande diferença dessa geração para agora tá pelo menos na fala, né, pelo menos no discurso, essa questão mais de propósito. Acho que isso é mais evidente, né, nessa questão mais de equilíbrio ali. Não vou me entrar no mérito se o cara é vagabundo ou não é, entendeu? Se o cara não quer trabalhar, não vou entrar nesse ponto. E também não vou generalizar aqui. Mas eu acho que esse é um ponto que é diferente das últimas gerações. Mas também tem uma outra coisa, que aí fica a reflexão. Como que vai ser essa nossa geração Z daqui a 10, daqui a 15 anos? Será que eles não vão se aproximar do que nós somos hoje? Entendeu? Esse é o ponto que eu deixo aí pra vocês refletirem, porque eu me achava muito diferentão da geração do meu pai, por exemplo. E quanto mais tempo passa, mais eu vejo que eu me pareço com ele, mais eu vejo que eu me pareço com as pessoas que eram os meus gestores, os meus mentores no início da minha carreira. E eu não sei se essa questão geracional ela vai trazer sempre coisas incrementais assim, pra gente, mas no fundo a gente sempre vai parecer com as pessoas que são mais velhas. Então eu só queria deixar esse ponto pra vocês pensarem e guardarem na cabeça de vocês pra tentar lembrar disso daqui a uns 10, 15 anos aí na posteridade, pra ver se você não se tornou aquilo que você mais temia. É verdade. Olhou tanto pro abismo que você se tornou ele, né? É verdade. Você sabe que eu acho que tudo que a gente escreveu aqui, essa geração ou até a próxima ou anterior, foi sempre passageira dessas transformações, dessas mudanças. As gerações são passageiras. Elas sentam no banco e vão. Alguém tá dirigindo e alguém não é a geração. Quem definiu essas mudanças não foi a geração. Eu acho que é a sociedade. Né? É o conjunto. A sociedade evolui. A sociedade evoluiu toda junta. E ela é a média de todo mundo. Os caras que são baby boomer, eles não saíram da empresa, eles estão na empresa. Os caras que são geração X, eles estão na empresa. Então, essa galera toda tá junta. Esse resultado dessas mudanças é a média de todo mundo junto. Não é uma geração só que decidiu fazer isso. Agora, o que eu acho que tá acontecendo com as gerações cada vez mais que estão vindo aqui é que a gente vai ter cada vez mais dificuldade de achar bons líderes. Eu acho que os líderes e as habilidades de liderança estão ficando cada vez mais escassas. Está cada vez mais difícil gerar líderes, porque as pessoas estão cada vez mais não dispostas a se indispor para fazer isso. Existe um fetiche muito forte das pessoas em serem especialistas. As gerações próximas querem ser a carreira Y, querem ser especialista. O cara quer ser a sumidade num assunto, ganhar muito, falar pouco com outras pessoas, porque eles têm uma dificuldade enorme de se comunicar. Acho que uma das principais habilidades de liderança que está em falta hoje em dia é comunicação. Não só as habilidades comunicativas de voz, de discurso, mas até uma questão de conexão com as pessoas. Eles gostam tanto de falar de conexão, eles não querem falar com as pessoas, eles não querem entender as histórias das pessoas, eles não querem se conectar com as pessoas, não querem. É a geração apartamento, a geração que
que conversa por texto. É a galera, essa mesma galera que escreveu todas essas coisas positivas, é a mesma galera que tá instituindo feedback por WhatsApp, demissão por e-mail, é essa galera aí. Então assim, pra mim, de tudo isso que eles estão trazendo, não é nada deles. E eu acho que a única parte que é deles é uma incrível dificuldade de ser líder. E eu acho que mora com a grande dificuldade que eles têm de assumir responsabilidade. As gerações novas têm uma dificuldade enorme de assumir responsabilidade. É por isso que cada vez mais não querem ter filho, quer ser pai de pet. Tem situações e situações, mas existe uma média enorme de pessoas que dizem não quero essa responsabilidade. Ficar com os pais, pra sempre. Os neném, junto aí, eu nem trabalho nem estudo. Então assim, isso são tudo indícios de uma galera que, tipo, não quer se comprometer. E liderança é comprometimento demais. Liderança é muito comprometimento, é você se expor demais. E não querem se indispor, não querem brigar com ninguém, é uma galera frouxa. Eu vejo o cara, às vezes tem um cargo ali de gerente e tal, o cara vai pedir desculpa pra falar pros caras, gente, desculpa, mas que é isso? Aí o cara quer vir falar que ele tá reinventando liderança, o cara não tem autoridade. Os caras não têm autoridade, velho. Os caras não estão inventando nada. Não tô falando que não tem nenhum líder dessa geração que não seja bom, não tô dizendo isso. Tô falando na média. A grande maioria não quer se comprometer, não quer trabalhar duro, quer trabalhar de casa, quer fazer só home office, soma tudo aí, quer ser pai de pet de cachorro. E esse cara quer dar de lição de maturidade e de comprometimento pra quem? Comprometido sou eu que tenho 2 filhos. Comprometido sou eu que já ganhei 1.300 e tinha uma criança pra sustentar. E construí uma casa do zero na unha. E isso aí é comprometimento, meu amigo. Vai de brincadeira, cara. Por favor. Eu tenho uma preocupação e eu vou profetizar aqui, mas não tem hate geracional aqui. Tá? Nem da minha parte. Eu acho que a gente vai criar uma geração muito fraca no sentido de relações sociais e relações interpessoais. Com certeza. E quando a gente está falando de seres humanos são seres sociais. Na pirâmide de Maslow, se vocês forem lembrar, o terceiro nível ali é a aceitação social, é o aspecto social. Então o ser humano que não consegue desenvolver esse aspecto, em algum momento da vida ele vai sentir que falta alguma coisa. E o que na prática vai acabar acontecendo, ao mesmo tempo que a gente está imaginando aqui que o mercado vai ficar cada vez mais competitivo e tudo mais, e isso é normal, isso vai acontecer naturalmente na parte técnica, mas eu vou falar que vai sobrar posição de liderança. Quem quiser vai crescer muito mais fácil, vai ter muito mais espaço e a gente tem que aproveitar esse vácuo, tá? Então, você que tá incomodado com o sentido de que eu não quero me dispor, eu sou da geração anti-conflito, né? A geração anti-treta que não quer conversar, que não quer colocar as coisas pra acontecer. Eu vou te dizer que quando a cada escolha é uma renúncia, você tá escolhendo fazer isso, alguém vai te dar a ordem, entendeu? Você vai ter que cumprir a ordem de alguém que esteja disposto, de fato, a passar por essas coisas. Exato. A passar por essas indisposições. Então, entenda que, a partir do momento que você escolhe ser uma pessoa mais reclusa, você vai receber a ordem de uma pessoa que não é reclusa. Então, e o que eu tô falando que vai ser uma geração muito fraca nesse ponto, é que em algum momento essa bolha vai explodir. Tipo, não vai ser a nossa geração, não vai ser essa, mas em algum momento as empresas vão, de certa forma, colapsar. E o que vai acabar acontecendo é que o que mais vai ser nessa hora que a gente vai ver o auge da revolução aí da internet, cara, da IA e de tudo tomando conta aí da nossa vida, porque tome cuidado, porque especialista é um cara muito bom, mas o especialista é o trabalho mais fácil que uma IA pode fazer. A IA não faz gestão de pessoas. Não. A IA não assume responsabilidade. Exato. Mas a responsabilidade quem tem que assumir somos nós. E se você é um cara que não quer se dispor, você não vai assumir responsabilidade, você vai ficar com menos trabalho. Você vai ter que buscar mais o teu espaço. Então, reflita sobre isso. Eu também penso assim, Wellington, que quando você é uma pessoa boa e você abre mão de ocupar uma posição, você tá abrindo precedente pra uma pessoa ruim ocupar teu papel. Sabe? Antes eu do que ela. Entendeu? Uma das coisas que me segurou muito tempo lá da Votorantim pra eu não ir embora na época que eu tinha uma chefe e você também a mesma, é porque eu pensava assim, cara, se eu sair dessa empresa aqui, eu vou deixar um vácuo, essa pessoa vai, destruir a equipe inteira. Quem me segurou e eu não sair de lá foi a minha equipe. Eu falei, não, eu vou ficar com a minha equipe, cara. Eu não vou deixar a minha equipe ser, destruída por ela. Não vou. Eu fiquei pelo meu time. Eu tive proposta de 2 empresas na época, eu não saí por causa do meu time. Eram propostas que não eram... Eu também não vou ser demagogo, né? Não era uma proposta irrecusável, era uma proposta
de tamanho parecido, com pequena variação, que não valia a pena o risco de eu sair de um lugar que eu já estava estabilizado. Não que exista estabilidade, né? Mas Isso não existe. eu ia por um lugar que eu não conhecia, eu ia começar do zero, e um lugar que as pessoas já me conheciam, por uma variação pequena, mas que pelo cenário da minha liderança que eu tinha, eu achava que era uma boa eu ir, porque eu não tava legal, mas eu tinha percepção total que se eu saísse eu ia estar abrindo espaço pra uma pessoa mal intencionada. Então eu acho que a pessoa boa, ela... Nós as pessoas, né? Não só as pessoas boas. As pessoas, elas podem cometer dois tipos de erro. Os que elas cometem diretamente e aquelas que elas se omitem de fazer o certo. Quando você se omite de fazer o certo, você tá sendo colaborador do erro, mesmo que você não cometa o erro junto com eles. Então eu acho que essa liderança vai abrir um vácuo aí pra muito líder ruim. Nós vamos ter meio que uma sanfona aí. Vai ter uma geração de líder ruim que vai aparecer aí, despreparado pra caramba, porque não tem líder pra ocupar, eles vão colocar qualquer um lá. Não tem, cara. Os caras não estão sendo treinados pra ser líder. Eu acho que o auge foi a geração X, todo mundo queria ser chefe. Aí meio que a galera viu que não tinha glamour isso, e daí começou esse processo de fazer miçanga aí. O pessoal foi desistindo. Aí da geração X em diante foi caindo muito. O pessoal gosta de criticar, mas os X foram os melhores líderes. Os caras mais arrojados. A partir daí foi caindo. Hoje em dia tem o cara que quer fazer liderança cooperativa. Ou seja, não quer ser líder. Liderar em conjunto, né? Liderar juntos. Vamos demitir juntos? Puta merda, cara. Fazer uma demissão em conjunto aqui, galera. Vou chamar todo mundo aqui pra poder falar, olha, pessoal, aqui a gente tá... Como nós lideramos juntos, né? E tem um pedaço do nosso papel como líder também fazer o desligamento. Então, vamos todos juntos hoje fazer o desligamento do nosso colega aqui. Obrigado, entendeu? fulaninho. Isso, Tchau. obrigado por tudo. Ó, seja feliz, tá? Gratiluz. 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 Beijo de luz. Tchau, pessoal. Ai, gente. Tenha uma boa vida. Até o futuro. Paz e bem, irmãos. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.